Mas essa palavra é uma palavra muito real. Ela é muito real. Quando o Davi, ele escreveu esse salmo, a gente vê aqui a intimidade que esse rei tinha com o Criador. Ele fala com muita propriedade. Então eu gostaria que você lesse conosco esse salmo nessa tarde, e que você não somente lesse, mas que você tomasse posse dessa palavra, você falando para Deus, você conversando com Deus. Na igreja primitiva, os irmãos, eles cantavam os salmos, porque salmos são cânticos, né? Tanto é que a gente não fala Salmo capítulo 1, não existe Salmo capítulo 1, não existem capítulos, não é uma história, não é algo assim, são cânticos. Os salmos são cânticos. Então a forma de adorar com cânticos na igreja primitiva era pegar os salmos e cantar, e colocar como música, e dizer a Deus, abrir o coração ali repetindo essas palavras, amém? Então hoje, que nessa tarde você faça isso. Você pega o seu Salmo 23, que às vezes fica aberto na sua mesa ali, na sua estante, tem gente que deixa 91, mas isso é uma coisa assim, é um costume, porque na verdade a palavra de Deus não é só para ficar aberta, ali a Bíblia fica aberta, mas é para que ela seja entendida, lida, entendida, inserida nos nossos corações, inserida em nossas vidas, e para que ela seja recitada, para que nós nos apropriemos daquilo que ela traz para nós, das coisas reveladas, dos ensinamentos, até dos fatos históricos, é para isso. E aqui a gente tem uma beleza de um cântico, Salmo de Davi. Você vai ler aí, e vocês que estão aqui conosco nessa tarde, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdes, verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que maravilha, né? Olha que coisa interessante. Meu pastor. Olha como é que Davi fala, né? Ele se apropria de Deus. Que coisa, né? Nós somos dele. E olha só, e Davi está se apropriando dele também. Que Deus é esse que nos dá a liberdade de dizer que ele é nosso? Ele é criador, ele é onipotente do presente, ele criou todo o universo, se você for ver, as galáxias, que imensidão que tem o universo, e nós vamos dizer que esse Deus que criou todas essas coisas, que é imenso, eterno, infinito, que ele existe de eternidade a eternidade, ele é nosso, ele nos dá essa liberdade de dizer que ele é nosso, ele é meu pastor. E olha a comparação que ele faz, o pastor Davi era um pastor de ovelhas, então ele entende muito bem o que é um pastor. Ele era um pastor, era o ofício dele, antes de ser rei, quando ainda era um menino, ele era um pastor de ovelhas. Então ele pega algo da realidade da vida dele, que ele entendia muito bem, para demonstrar o que Deus significava para ele. Deixa registrado isso. O que era um pastor? O pastor é aquela pessoa que cuidava de um rebanho de ovelhas, que alimenta, que leva as águas para tomar uma água pura, que cuida das feridas, que não deixa com que elas adoeçam, que dá o melhor, é o cuidador, é aquele que zela pela vida daquelas ovelhas que lhe são entregues. Olha que interessante, E Davi era assim, ele era um bom pastor também. A gente pode ver que ele fazia tão bem o seu ofício. Se ele não fosse uma pessoa desleixada, que levasse de qualquer maneira, cuidasse nem dos animais, como que Deus o ia escolher para cuidar do seu próprio povo, do povo de Israel? Deus não escolheria uma pessoa desleixada que, da mesma forma com que ele tratava o seu ofício, as suas ovelhas, ele ia tratar o povo de Israel. Então, como que Deus vai escolher uma pessoa para fazer a vontade dele assim? Simplesmente ele não o faria. Então, Deus escolhe Davi por quê? Porque desde lá do seu pastoreio ele mostrou que tinha amor por aquilo que ele faz, que ele fazia com zelo, ele tinha zelo até pelos animais, quanto mais das vidas humanas. E eu quero falar com você que está aí, Imagina o pastor supremo. Aí Davi pega e
das feridas. Deus é aquele que dá um alimento espiritual, o alimento material. Deus é aquele que leva as águas puras para que você possa se refrigerar, para que você possa alimentar e sustentar o seu corpo, dar aquilo que o seu corpo precisa, a sua alma precisa, o seu espírito precisa. Deus é aquele que zela pela sua vida. Por isso, pastor, aí Jesus vem e diz: eu sou o bom pastor. Olha só que coisa interessante, né? Davi viu a figura de Deus como pastor, e ele já estava vendo a figura de Cristo que viria muitos anos depois da sua descendência. Ele já estava vendo ali, o Senhor é meu pastor. Ele já estava falando com Cristo. Ele, pela fé, já estava vendo o Salvador Jesus, que diria um dia: eu sou o bom pastor, que eu não deixo as minhas ovelhas serem atacadas e destruídas. O bom pastor chega a dar vida pelas ovelhas. Imagina aquele pastor ali do campo, como Davi, ele lutou com o urso, com o leão, para defender suas ovelhas. Quanto mais Deus não vai lutar com o urso, com o leão da tua adversidade, quanto mais Deus não vai lutar com Satanás para defender aquele que o considera seu pastor. Se Jesus é o teu pastor, tenha certeza, ele não vai deixar que o diabo te destrua. Às vezes eu vejo pessoas que são cristãs, são seguidoras de Cristo, mas que estão com medo. Não, porque fizeram, Satanás está revoltado. Isso é verdade, acontece, fazem mesmo. Às vezes fazem algumas coisas, né? Tem gente que é má nesse mundo, tem gente que é perversa, que às vezes usa coisas para afetar outras pessoas. Existem pessoas boas, dignas, e existem pessoas que se deixam usar pelo mal. E a gente sabe que existem forças malignas, a gente sabe que o mal existe, a gente sabe que Satanás existe. Porém, olha só, se Jesus deu a vida dele na cruz por ti, para te salvar, como ele vai deixar que Satanás te destrua? Como ele vai deixar, a não ser que nós mesmos, não é? Nós mesmos venhamos dar essa brecha. Se nós não damos essa brecha, se nós fechamos a brecha, se nós confiamos em Deus, se nós cremos nele, se nós entregamos a nossa vida nas mãos dele, glória a Deus. Ele é o nosso pastor que vai lutar contra o leão que ruge ao nosso derredor tentando nos estragar. Ele vai lutar contra o urso, né? Isso, claro, metaforicamente falando, ele vai lutar contra aquilo que vem contra ti, ainda que as tuas forças sejam poucas. Às vezes a sua força é pouca, mas Deus não depende da tua força. Em momento nenhum ele depende da tua força. O que menos ele depende da tua força. Ele depende da sua fé. Ele depende da sua confiança. Ele depende de você não abrir mão de acreditar na palavra dele. E aí ele fala o seguinte: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A gente vive num mundo que hoje em dia, né, as pessoas estão com muito medo, porque todos os países, né, a maioria dos países estão em recessão econômica, uns estão em guerra, outros estão com problemas de desemprego, de fome, de miséria. Mas olha só, se o Senhor é teu pastor, você pode ter certeza, ele não vai deixar que te falte nada daquilo que realmente é necessário para você. Nada, ele não fala assim: olha, algumas coisas não me faltam, nada, não vai te faltar aquilo que realmente você necessita. Às vezes a gente quer coisa que a gente não precisa. O ser humano, ele tem essa coisa. Uma coisa boa do ser humano, né? O mesmo desejo, né, que impulsiona é bom. O ser humano ter desejos, ter sonhos, ter projetos, desejar, ansiar coisas. Sim, isso não é negativo. Isso impulsiona a vida. Até psicologicamente, você estudando, você vai ver que o desejo é que faz com que você tenha vontade de viver, que você lute por algo. Porque no momento que você não deseja mais nada, você fica estagnado. Tá tudo, não quero mais nada, então acabou. Parece assim, acabou a vida, tá tudo certo, vamos morrer. Então, o desejo, ele é bom. Porém, quando ele ultrapassa, né, ele é excesso, ele está em excesso, quando a gente quer coisas que não deveríamos desejar, ou desejamos coisas em excesso, ele também pode nos destruir. O mesmo desejo
que impulsiona o homem à vida, impulsiona a morte. E nós vemos tanta gente aí morrendo por desejar tanta coisa, às vezes parte por caminho ruim, porque não tem condições, né, de tudo que vê, quer, e não tem condições para sustentar aquilo, aí começa a achar que destruindo o outro, que fazendo coisas, às vezes, coisas muito ruins, né, destruindo o outro próximo, passando por cima do outro para conseguir obter aquilo que ele quer, e acha que assim ele vai ter seus desejos todos satisfeitos, e não é assim. Né? Aquele que, pelo desejo, ele destrói o próximo, ele destrói a si mesmo, porque aquilo que a gente faz para o nosso próximo, um dia a gente vai colher. Então, olha só, nada me faltará. O que não pode te faltar? Né? O que não deve te faltar? A paz não pode te faltar hoje. O alimento não pode te faltar hoje. Deus vai providenciar. Não pode te faltar hoje a presença do Espírito Santo na tua vida. Não pode te faltar a saúde. Deus vai te curar. Não pode te faltar o desejo de estar vivo e abençoar. Não pode te faltar. E é isso que Deus quer restaurar. Não pode te faltar a palavra de Deus na sua vida. Não pode te faltar a fé. Não pode te faltar o amor de Deus. Não pode faltar o amor no seu coração. Deus vai providenciar. Não pode faltar nada disso. Então, o que a gente tem que fazer? Deixar Deus tomar as rédeas para que Ele providencie. E nada vai nos faltar. E aí, continuando, né? No versículo 2, ele me faz repousar em pastos verdejantes. E coisa interessante, né? Repousar, né? A gente às vezes está tão cansado, né? Eu lembro de Jesus falando: vinde a mim todos vós que estáis... Olha o pastor, o bom pastor aí, né? Novamente Davi visualizando Cristo, né? Pela fé, ele não via o Messias ainda, mas olha, o Messias já estava ali, olha, no Salmo, através da profecia aqui, é um salmo profético de Davi: refrigera minha alma, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Aí Jesus chega para aquelas pessoas desanimadas que ele encontrava ali no povo de Israel, doentes, oprimidas, cansadas do jugo de Roma sobre eles, e fala assim: olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Hoje não é diferente. Tanta gente está cansada de trabalhar, de lutar, e às vezes luta e não vê aquilo que gostaria de ver. Mas olha só o que Jesus fala, né? Através de Davi, já ali ele já estava falando que o bom pastor me faz repousar em pastos verdejantes. Olha que maravilha. Te faz repousar. O Senhor, você que está cansado, né? A gente às vezes se cansa mesmo. Somos humanos. Qual é né? Se Jesus se cansou, muitas vezes Jesus se cansava como humano, né? Quando ele veio aqui. Imagina nós, a estrutura nossa frágil, barro, né? A gente se cansa e a gente vê muita gente cansada hoje, cansada de lutar contra um sistema, cansada, né, de tanta coisa, às vezes de alertar o povo, e o povo não dá ouvido, como Noé fazia nos tempos que ele construía a arca. Olha, Deus está aí, o Senhor existe a justiça de Deus. Noé, o quê? Você é louco, não vai vir dilúvio nenhum, não. E assim mesmo é hoje, a gente às vezes cansa, a gente cansa. Tem hora que a gente fala de Jesus, a pessoa não quer nada, não é? Mas calma aí, descansa no teu Pai, porque olha, Ele te leva para pastos verdejantes. Como é bom a gente estar num pasto. Quem já deitou num pasto verdejante, né? Já deitou assim numa graminha, não dá assim uma... Quando a gente está em contato com a natureza, até o nosso corpo se refaz. Olha que comparação maravilhosa. Mais uma vez, Davi falando daquilo que ele entendia, né? Que ele estava lá no pasto cuidando das ovelhas, então ele sabe o que era um pasto verdejante. Jesus hoje quer que você descanse nele, que você vá aos pastos verdejantes nele, e ele vai te levar para junto de águas de descanso, né? O que é água para o nosso corpo? A água para o nosso corpo, nós somos praticamente constituídos de água. As pesquisas, né? A ciência diz que nós somos 70% de água. Então, se o nosso corpo ele depende da água para sobreviver, olha, a água, né? A água de descanso, aquela água quando você está com sede, que você tá muito calor, você toma aquela água, você toma aquele banho. Exatamente isso que Deus quer fazer você sentir também no seu espírito. Ele é a água da vida. Jesus é a água da vida. Então hoje, se você está se sentindo cansado, está se sentindo desanimado, porque você faz, nunca vê, calma aí, Deus tem um propósito, um momento para tudo. E Jesus também passou por isso, porque ele falava, e as pessoas não davam crédito. Quem seguia ele, seguia pelo milagre. Muitos seguiam só pelo milagre. Não estava com ele assim porque estava, né, querendo anunciar o Messias. Olha, ele é profeta, fez milagre. E nessa hora funcionava, né? Jesus passou por isso. Então, ele sabe
te dar a água que você nunca mais vai ter sede, como ele falou para aquela mulher na fonte, né, de Jacó. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor a seu nome. E aí veio o refrigério, né, de Deus sobre a tua vida, quando você entende que Ele é teu pastor, nada te falta, quando você toma dessa água do Espírito. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Olha, nesse mundo que a gente está tão violento, que palavra maravilhosa. Davi também vivia sendo perseguido pelos inimigos. Ele também passou, a gente está passando hoje em uma sociedade violenta, mas eles também passavam aqui, eles sabiam o que era isso. Às vezes ele tinha que dormir com os soldados lá com as armas em punho, porque tinha inimigos de tudo quanto é lá tentando atacar, né, o povo. E hoje não é muito diferente. A gente tem que sair na rua e a gente já vai, Senhor, me cobre com teu sangue, né, desde manhã. Mas o anjo do Senhor acampar ao teu redor, sabe, seja onde você estiver, creia que se você está com Deus na tua vida, o anjo do Senhor acompanha você e acampa ao seu redor. Ele está aí na tua rua, onde quando você sai, quando você toma um ônibus, você não pode ficar desligado, não se desligue, sabe? Esteja sempre conversando com Deus, ainda que você esteja dentro de uma condução, ainda que você esteja andando por uma rua para resolver alguma coisa, esteja ali naquele momento, você levanta o teu pensamento, Jesus está aqui comigo, os teus anjos estão ao meu redor, eu te glorifico, me acompanha, não vou sozinho, eu quero ir contigo, se eu não saio nem de casa se o Senhor não for comigo, eu nem levanto da cama se o Senhor não for comigo, se a tua presença não for, eu não vou, Deus. E tenha certeza que o Senhor te faz até invisível. Eu já passei por oportunidades, até mesmo que Deus me fez invisível, depois eu fui entender que Deus me fez invisível em algumas situações, porque eu vi coisas acontecerem ao meu lado e eu tava ali, Senhor Jesus, e aconteceu, e a coisa aconteceu e acabou, e eu, glória a Deus, o que estava acontecendo aqui? Aconteceu isso, e não me viram. E certa vez uma pessoa viu isso e falou assim, como é que pode, né, aconteceu isso com quem estava na sua frente e contigo não aconteceu? Não é que eu seja melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém, mas é porque o Deus da palavra que está aqui, Ele não pode mentir. Se você está com Ele, Ele não vai mentir, Ele não vai te desamparar, né? Ele não tem preferidos não, mas Ele está com quem chama Ele. Deus, Ele é muito educado, Ele acompanha quem chamou Ele para acompanhar. O outro não quer que acompanhe, então Ele vai ficar lá. Agora, se você disser, Senhor, me acompanha, Ele te acompanha. Os teus passos Ele acompanha, seja onde você for, só não pode ir onde Ele não pode entrar. E Deus não entra onde tem o pecado reinando. Pecado está no mundo, mas o pecado está no mundo, mas você sabe o que eu estou te falando. Deus não vai sentar para compactuar com a impiedade. Embora você possa sentar sim para levar a palavra de Deus àqueles que precisam e muitas vezes estão no engano, estão no pecado. Mas quando você compactua com a impiedade, aí Ele já não pode estar ali, certo? Compactuar com a impiedade, você pode me entender, é você ter prazer naquilo que ofende a Deus e fazer por prazer naquilo que ofende a Deus. Agora, no teu dia a dia, Ele está contigo no teu trabalho. Chama Ele para te acompanhar. O Senhor é teu pastor que vai com você para o teu trabalho, porque Ele é onipotente. O Senhor é teu pastor que está com você, sabe, na tua casa, na tua rua. Mas se Ele está com você, você tem que fazer jus à companhia que você tem do lado, não me vergonha, tá bom? Porque Jesus não merece vergonha. Ele é puro, Ele é lindo, Ele é gentil, Ele é amoroso, Ele é justiça, Ele é perfeito. E Ele está contigo, mas Ele está contigo nessas coisas aí, né? Então, para continuar aqui, a gente já vai terminar essa parte que eu vou passar a dar as oportunidades para os outros irmãos. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque estás comigo, o teu bordão e o teu cajado. Olha que lindo, gente. Olha, a vara do Senhor, né, conduzindo a ovelha ali, o pastor, como Davi fazia com as suas ovelhinhas, e o Senhor nos conduz. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por todo sempre. A casa do Senhor aqui, né? O que era a casa do Senhor? A casa do Senhor era uma casa que Deus mandou construir, né? Deus mandou construir casa. Até quando falou com Davi, ele falou, eu não pedi para você construir casa, mas eu quero, Senhor, Ele permitiu. A casa do Senhor é o povo de Deus. É a igreja hoje,
era o povo de Israel, a casa de Israel. Muitas vezes Deus se referia através a casa de Israel, ou seja, a família de Israel, o povo de Israel. Então a sua casa é a tua família, é o seu povo. A casa de Davi, os descendentes de Davi, o povo que descendeu de Davi. Então, e quem é a casa do Senhor? Você, eu, nós somos a casa do Senhor, aqueles que descendem da salvação, que descendem da cruz, que descendem do sacrifício. Somos descendentes de Cristo na cruz do Calvário. Quando Ele derramou o sangue dele ali, nós nascemos. Nós nascemos através do sacrifício de Jesus. Nasceu o povo de Cristo, nasceu a igreja ali. Você é a casa do Senhor. E nós habitaremos, né? Nós seremos essa casa aqui nessa terra por longos dias e na eternidade também. Amém? Cuide bem dessa casa, cuide bem do teu templo, que é você, o Espírito de Deus. Deixa o Espírito viver através de você, o Espírito Santo. Deixa Ele conduzir a tua vida, deixa Ele conduzir tudo que você faz, até mesmo o que você come, o que você bebe, né? O que você assiste, o que você olha, o que você lê, o que você pensa, né? Que seja assim perguntando, Deus, e isso? Como é que é isso? Como é que eu tenho que pensar? É assim? É assim? Deixa o Senhor conduzir, porque você é casa de Deus. Você onde está, você ali, Deus está através de você, o Espírito de Deus está através de você, Jesus está através de você, amém? Que o Espírito Santo continue falando no teu coração nessa tarde, que o Senhor continue te abençoando, em nome de Jesus, amém? E eu vou começar a dar a oportunidade, depois desse salmo maravilhoso que é um cântico, cante para Deus. Às vezes a gente tem um inário aqui, né? Chega e recita, ainda que seja em pensamento, você tá, não, pelo amor do Senhor, meu pastor, nada me faltará, né? Por que não? Né? No teu momento ali, que você está ali no teu almoço, não se esqueça de agradecer a Deus e dizer, Senhor, que tudo em mim louve o teu nome, que a minha vida louve o teu nome, amém? E agora eu gostaria de dar oportunidade para o nosso missionário Roberto, que está aqui nessa tarde, e mandando o meu abraço para todos que estão aí acompanhando conosco aí no Face, missionária Roberta, missionária Elzenir, irmã Nath Quiroga e a irmã Reina de Abreu, que Deus abençoe. Muito obrigada por estar. Bendiciones. Aquí también yo digo mis bendiciones de Cristo para vosotros que están ahí, que hablan español, hermana Nath Quiroga, Reina de Abreu, bendiciones en esta tarde, que puedan meditar en esta palabra de Dios, amén, y gracias por estar con nosotros.